Já ouviu aquele ditado de que você estava no lugar errado na hora errada? Pois é, muitas vezes isso pode ser fatal. Vocês já vão entender do que eu estou falando, mas antes, se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu estou sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. Vou pedir também logo no começo do vídeo que você já deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Luísa Fernanda Ovalle Chaves foi uma jovem nascida no dia 10 de janeiro de 1995, nos arredores de Bogotá, na Colômbia. Ela era filha de uma mulher chamada Tatiana e um homem chamado Bernardo. O casamento acabou não dando muito certo e quando a Luísa ainda era apenas uma criança, os seus pais decidiram se divorciar. Alguns meses depois, a Tatiana encontrou um novo amor e então a Luísa ganhou mais dois meio-irmãos, completando assim aquela alegre família. A verdade é que todos naquela casa se davam muito bem e a garota cresceu cercada de amor e cuidados. A Luísa foi descrita por seus familiares, amigos e colegas de escola como uma pessoa bondosa, cheia de empatia, muito sociável e bastante inteligente. O pai biológico da garota também fez parte da sua vida, ele era apaixonado por futebol, sempre que podia levava sua filha aos jogos e a Luísa ficava fascinada com as performances das cheerleaders durante os intervalos. Esse era um momento único para os dois e embora não estivesse mais vivendo com a mãe da sua filha, o Bernardo sempre foi um pai presente, muito amoroso e nunca deixou de estar com a sua filha nas datas que tinha combinado com a Tatiana. Mas enfim, gente, o tempo foi passando e quando a Luísa se formou no ensino médio, ela começou a pensar no futuro e decidiu que queria trabalhar para o seu país. Com isso, ela se matriculou na Universidade de Bogotá, onde estudou ciências políticas, já com o objetivo de um dia estar no Congresso da República, de onde pretendia lutar por um país melhor e mais justo para seus familiares, amigos e toda a população colombiana. Ela era tão esforçada e levava os estudos tão a sério que fez uma prova e tirou uma das melhores notas, o que lhe deu uma bolsa de estudos integral que cobria todo o valor da mensalidade do seu curso. E isso obviamente deixava a família extremamente orgulhosa. Durante esse período, a Luísa também realizou o seu sonho de ser cheerleader, no caso, gente, líder de torcida, tá? Essa conquista a deixou radiante de felicidade e ela estava muito animada com essa oportunidade, aproveitando cada momento ao lado do seu time preferido. Bom, gente, mas é evidente que equilibrar tudo isso não era nada fácil. Ela precisava gerenciar a faculdade, a torcida, a academia e, além disso, também trabalhava em empregos paralelos, como modelo de produtos e promotora. Nesse papel, ela participava de eventos de lançamento de novos produtos e campanhas promocionais, onde sua função era atrair clientes, interagir com as pessoas e representar a marca. Tudo isso nos leva ao sábado do dia 30 de novembro de 2013. Nesse dia, a Luísa tinha um trabalho como promotora para divulgar alguns eletrônicos que uma empresa iria lançar. Após esse compromisso, ela e toda a sua família tinham um evento para participar, então seria um dia bem corrido e agitado. A Luísa foi até o local onde estava a empresa, fez o seu trabalho e no final do dia, por volta das 6h15 da tarde, ela ligou para a mãe para dizer que estava a caminho de casa. A Tatiana percebeu que estava chovendo muito lá fora e sugeriu que a sua filha voltasse de táxi, mas a Luísa achou melhor pegar um ônibus, alegando que estava meio sem grana e tinha umas coisas para comprar naquela semana, e por isso era melhor economizar mesmo, já que pegar um ônibus seria muito mais barato que um táxi. O problema é que o ponto onde ela desceria era um pouquinho distante, fazendo com que ela precisasse atravessar um parque. Esse parque era muito famoso na região, principalmente por conta dos roubos que aconteciam ali. Pessoas mal intencionadas apareciam de noite e roubavam celulares, bolsas e tudo que é tipo de pertence pessoal. A Tatiana lembrou a filha disso e reforçou que a ideia do táxi parecia mais segura. Ela até se ofereceu para pagar o transporte, mas a Luísa insistiu afirmando que passaria pelo parque
bem rápido e até correria se fosse preciso. Disse que o parque nem era tão grande assim e ela estava com a situação sob controle e assim a chamada telefônica foi encerrada. Todos na casa estavam se preparando com muita pressa para estarem prontos a tempo e não chegarem atrasados no tal evento. Antes que percebessem, já estava passando das 8 horas da noite e a Tatiana ficou logo incomodada porque a sua filha ainda não tinha voltado para casa. E foi nesse momento que o irmão mais novo da Luísa veio correndo com o telefone na mão, dizendo que tinha uma chamada da Luísa tocando. Mas quando a mulher atendeu, não era a sua filha do outro lado da linha, e sim um policial. Ele informou que tinha encontrado a Luísa machucada e que ela estava no hospital. A família toda correu para lá e, ao chegarem, receberam a bolsa da jovem que estava banhada de um líquido vermelho. E a Tatiana soube naquele momento que a sua filha provavelmente não sobreviveria, porque era uma quantidade absurda de sangue. A jovem estava na sala de cirurgia e, após algum tempo, um médico finalmente apareceu na sala de espera. O profissional explicou que a Luísa chegou ao hospital com 6 cortes profundos nas costas e foi levada imediatamente para a cirurgia, na tentativa de reparar um pulmão perfurado. Os golpes atingiram órgãos vitais como o coração, os pulmões e grandes vasos sanguíneos, e apesar de todos os esforços para salvar a vítima, não havia mais nada que pudesse ser feito. A Luísa Fernanda tinha partido. A família, gente, foi atingida por uma onda de dor e sofrimento, mas também por um sentimento de revolta e angústia. Todos queriam saber o que tinha acontecido. Tudo o que sabiam era que a jovem tinha sido atacada no parque. Era só o que sabiam e eles queriam mais respostas. Inclusive ficaram chocados ao notar que ninguém mexeu na bolsa dela. Seu celular novinho, seu dinheiro e seus cartões ainda estavam lá. Então parecia que ninguém queria roubá-la. O funeral da Luísa foi muito emocionante, ela era muito querida na comunidade, suas colegas de torcida, colegas de classe, familiares e pessoas da comunidade deram o seu último adeus em meio a uma multidão de populares revoltados com aquele crime horrível. Várias marchas foram realizadas nos dias seguintes para exigir que as autoridades encontrassem quem fez aquilo e para lembrar que eles não iriam parar de lutar por justiça. As autoridades começaram a conversar com as pessoas mais próximas da vítima, como amigos, familiares e ex-namorados. Eles queriam saber se a jovem tinha algum inimigo ou alguém que estivesse disposto a fazer alguma maldade com ela. Eles também estavam revisando todas as suas mensagens de texto e ligações do aparelho celular. De acordo com os amigos da Luísa, ela tinha um namorado com quem havia terminado recentemente e o tal ex-namorado conversou com os oficiais. Ele se chamava Felipe e disse que os dois tiveram uma discussão naquele dia por volta do meio-dia e não conversaram mais depois disso. Ele revelou ainda que os dois estavam juntos já tinha quase 2 anos. A polícia investigou o ex-namorado, mas ele foi excluído de qualquer envolvimento na morte da Luísa porque tinha um álibi confirmado para aquele dia e horário. Os investigadores seguiram com o trabalho, coletaram 35 vídeos do parque público e das áreas ao redor, incluindo ruas e comércios próximos, para tentar montar uma linha do tempo e entender o que aconteceu quando a jovem desceu daquele ônibus. Dos 35 vídeos coletados, apenas 6 tiveram utilidade e não revelaram tanta coisa assim, já que estava escuro quando ela passou por lá e chovia muito naquele horário. A maioria das imagens estava bastante granulada e um pouco borrada, especialmente com toda a chuva, tornando difícil para a polícia ver as gravações claramente. No entanto, eles tiveram uma dica: um homem magro, aparentando ter menos de 40 anos de idade e medindo cerca de 1,65 m de altura, foi visto nas câmeras acompanhado de mais 3 pessoas perto do parque. E depois ele foi visto fugindo do local onde a Luísa foi encontrada no momento do ataque. Mas infelizmente a polícia não conseguiu identificar nenhuma dessas pessoas porque a qualidade do vídeo estava realmente muito ruim, estava péssima. Mas a polícia acreditava que esse homem tinha tentado roubar a Luísa e ela provavelmente reagiu. Então ele tirou a sua vida no momento que ela tentava correr
por isso os golpes foram nas costas. Essa hipótese foi reforçada por testemunhas que estavam nas proximidades do parque ou que moravam nos apartamentos vizinhos. Elas afirmaram ter visto uma briga de suas janelas e relataram ter presenciado uma luta entre duas pessoas que competiam ferozmente por uma bolsa naquele parque por volta das 7h30 da noite. Uma dessas pessoas na briga foi confirmada como sendo a Luísa, e a outra pessoa foi descrita como um homem visto nos vídeos usando um capuz e com uma altura de 1,65 m. Essas testemunhas disseram que viram o homem tentar roubar a bolsa da vítima, atacá-la pelas costas e depois fugir. Eles disseram que tudo aconteceu muito rápido, sem chance de chegarem a ter tempo de ligar para a polícia ou para ajudar ela, ou até mesmo para ver quem era o tal do homem, pois ele fugiu assim que os pedestres começaram a gritar e se aproximar. Após a vítima cair, as testemunhas rapidamente se aproximaram para tentar ajudar. Ela estava quase sem vida e, como a emergência parecia demorar, eles pararam um táxi para levá-la ao hospital e no caminho até lá, uma mulher e seu filho ficaram com a Luísa para não deixá-la sozinha naquele momento angustiante. Durante o trajeto, a jovem tentou falar, mas ela mal conseguia respirar, então ela basicamente só movia sua boca tentando contar alguma coisa, mas as palavras não vinham. Uma recompensa, gente, foi oferecida por qualquer informação que levasse ao agressor, mas mesmo assim não surgiram pistas concretas. Em março de 2015, mais de um ano após a morte da Luísa, o general da Polícia Metropolitana de Bogotá pediu ajuda a outras autoridades nacionais e internacionais, especialmente ao FBI, para ajudar no caso. As evidências coletadas inicialmente na cena do crime, que incluíam um moletom e uma faca, foram analisadas, mas nada pôde ser testado, porque a chuva tinha lavado qualquer evidência. A família da vítima estava extremamente frustrada, principalmente a sua mãe, que não conseguia entender por que o hospital devolveu a bolsa da filha para ela, ao invés de entregar para as autoridades como possível prova, já que acreditava que poderia haver alguma coisa ali, como rastros de DNA, por exemplo, mas agora já era tarde demais para testar, né? Não tinha mais muito o que fazer. A verdade, gente, é que as autoridades estavam totalmente sem pistas, totalmente perdidas. Os meses passavam e o caso estava simplesmente esfriando lentamente. Então, 5 anos após a morte da Luísa, uma prisão finalmente foi feita, quando informações importantes surgiram. Mas chegou ao conhecimento do público que os investigadores já estavam cientes dessas tais informações importantes desde um ano após a morte da Luísa, e eles apenas decidiram usá-las para fazer a prisão naquele momento, ou seja, 5 anos depois. O que aconteceu é que cerca de um ano após a morte da Luísa, um homem chamado Juan Gabriel se apresentou e disse que viu tudo, que ele tinha visto o momento em que a jovem foi morta e que sabia como era o assassino em detalhes. O Juan disse que naquele dia ele estava em um bar perto do parque quando precisou ir ao banheiro. O banheiro estava cheio, então por isso ele decidiu ir até o parque para se aliviar. E foi quando ele viu um homem arrastar a Luísa pelo cabelo e sacar um objeto cortante com a mão direita de dentro da calça para usar contra ela. Ele afirmou que houve uma briga embaixo de uma árvore e não nas faixas de pedestres, como disseram as primeiras testemunhas. Além disso, Juan relatou que o homem feriu a vítima no estômago e não nas costas, o que era mais uma diferença em relação ao que as outras testemunhas haviam mencionado. Depois disso, o Juan disse que o homem começou a correr e, enquanto fugia, jogou o moletom que estava usando e o objeto cortante na grama. Ele contou que após esse episódio, ele voltou para o bar sentindo-se muito assustado e pediu outra cerveja e um cigarro para se acalmar. Foi então que ele viu o agressor entrar no bar, agora vestindo um colete vermelho. O Juan disse que foi nesse momento que confirmou que aquele homem era realmente o mesmo que atacou a garota no parque. Ao olhar mais de perto para o seu rosto, ele teve total certeza. Ele identificou esse homem como Hugo Alejandro Zabaletti, que estava na casa dos seus 30 anos de idade e morava no mesmo bairro que a vítima. As autoridades estavam ouvindo tudo isso, mas tinham algumas dúvidas sobre o testemunho do Juan.
Ele estava bem longe do local exato do ataque e, quando mostrou aos investigadores onde acreditava que tudo aconteceu, ficou difícil para eles acreditarem que ele realmente teria conseguido reconhecer o rosto do agressor, principalmente porque estava chovendo e estava bem escuro. Além disso, a história dele continha muitos detalhes diferentes dos relatos das várias testemunhas que falaram logo após o crime. Isso fez com que eles desconsiderassem o testemunho dele naquele momento, continuando a busca por respostas em outros lugares. Mas 4 anos depois, o testemunho do Juan voltou a ser relevante e a polícia começou a analisá-lo em busca de respostas. Eles precisavam garantir que o Juan era uma testemunha confiável, então ele passou por um teste de polígrafo, que mostrou que ele estava dizendo a verdade. Também foi feita uma avaliação médica que revelou que ele tinha alguns problemas cognitivos, mas, segundo um psiquiatra que o entrevistou, sua condição não impedia que ele falasse sobre as suas experiências e sobre o que ele tinha visto. Com isso, os investigadores começaram a ver a verdade no testemunho do homem, ou pelo menos a acreditar nela. Após conversar com outras testemunhas, não aquelas do parque, mas sim do bar, que também confirmaram ter visto um homem entrar no bar usando um colete vermelho, e após confirmar que o Hugo morava mesmo perto da Luísa, as autoridades decidiram que isso era o suficiente para prender o Hugo e acusá-lo por assassinato. E foi assim que no dia 2 de agosto de 2018, 5 anos após a morte da Luísa, Hugo Alejandro foi preso por homicídio qualificado. A prisão do Hugo gerou um grande debate público. Muitas pessoas estavam revoltadas pelo fato da prisão ter sido feita sem nenhuma evidência de DNA ligando o rapaz ao assassinato e sentiam que os investigadores estavam confiando apenas no testemunho de alguém que havia consumido uma grande quantidade de bebida alcoólica. Além disso, algumas pessoas começaram a se manifestar dizendo que conheciam o acusado pessoalmente e que ele era inocente, um bom rapaz. O pai do Hugo também se manifestou, lembrando-se daquela noite com bastante clareza, porque ele e o seu filho estavam jogando juntos. E ele garantiu que lutaria para provar a inocência do seu filho. Ainda assim, por outro lado, muitos acreditavam que ele realmente era o culpado. Curiosamente, gente, o Juan, o homem que acusou Hugo, acabou recebendo uma grande recompensa monetária, o que deixou a defesa do acusado bastante desconfiada. Muitas pessoas começaram a questionar o porquê o Juan tinha esperado um ano inteiro para se manifestar e como ele conseguiu identificar tão facilmente o agressor. Para muitos, isso parecia um pouco suspeito, principalmente para ele ter recebido a recompensa, sabe, financeira. Isso era uma motivação para ele inventar algo do tipo. O Juan afirmou que recebeu uma ligação de alguém que se dizia ser o pai do homem preso pela morte da Luísa, ou seja, o pai do Hugo, que supostamente teria lhe oferecido dinheiro para ficar em silêncio. No entanto, a advogada do Hugo disse que essa tal ligação do pai do Hugo nunca existiu, porque não havia evidências disso. E o Juan também não conseguia lembrar de qual número veio a tal chamada. Ele não tinha como provar essa ligação e não conseguia recordar o dia ou qualquer detalhe relacionado a isso. A advogada de defesa enfatizou que nenhuma das outras testemunhas disse ter conseguido ver um rosto, enquanto o Juan disse que conseguiu identificar claramente o Hugo. A advogada argumentou ainda que se o Juan realmente estava ali naquela noite no parque e presenciou o ataque, por que ele não apareceu em nenhum dos 35 vídeos de vigilância daquela noite? A defesa disse ainda que não fazia sentido ele ter andado tanto debaixo da chuva apenas para fazer xixi, uma vez que a gerência do bar informou que naquele momento a fila para o banheiro do estabelecimento era coisa assim de 2 ou no máximo 3 pessoas. A advogada disse às mídias que o Juan estava mentindo e que só queria o dinheiro ou tinha algum tipo de vingança pessoal contra o Hugo, o que não parecia muito provável, já que o Hugo afirmou nunca ter conhecido o Juan ou mesmo tê-lo visto em sua vida. Em seu momento de falar, o Hugo disse que na noite em que a Luísa foi atacada, ele estava com o seu pai assistindo a um jogo de futebol e jogando PlayStation, e que também se encontrou com seus amigos e sua namorada da época chamada Daniele,
que poderia facilmente corroborar o seu álibi. Ele reforçou que nunca tinha visto Juan e não fazia ideia de quem ele era ou por que tinha mencionado o seu nome para a polícia. O réu também declarou que nunca tinha encontrado a Luísa em toda a sua vida e que só soube quem ela era ao ver o seu nome nos noticiários. Ele clamava por sua inocência e permaneceu em prisão preventiva enquanto aguardava o seu julgamento. Várias audiências e o próprio julgamento foram adiados por uma série de razões, sendo a principal as mudanças frequentes na acusação, que acabaram atrasando todo o processo. O tempo foi passando enquanto todos esperavam o início do julgamento e parecia que nunca ia acontecer. Em 18 de fevereiro de 2019, a equipe da defesa do rapaz solicitou a sua liberação da prisão preventiva, porque já tinha extrapolado o prazo de 120 dias sem que o julgamento tivesse começado. O juiz concordou e o Hugo aguardou o julgamento em liberdade e sempre alegou inocência para as mídias, esclarecendo ainda que iria esperar pelo julgamento em casa, que ele não pretendia fugir ou se esconder, pois queria apenas limpar o seu nome e provar a sua inocência. A sua defesa ressaltou que não havia evidências de DNA ligando seu cliente à cena do crime e o seu rosto não aparecia em nenhuma das filmagens de vigilância e as outras testemunhas não viram o rosto do agressor. Eles enfatizavam repetidamente que a principal testemunha da promotoria estava bêbada, demorou 1 ano para se manifestar e só queria saber sobre o dinheiro da recompensa. A defesa tentava a todo custo demonstrar o quanto o testemunho do Juan era pouco confiável e frágil. A defesa também apresentou uma reconstrução dos eventos que o Juan dizia ter presenciado, mostrando que o Juan não teria conseguido ver o rosto do Hugo daquela distância. E não somente por conta da distância, mas também porque estava escuro e chovendo, com muitas árvores na área. Fora tudo isso, a equipe de advogados mencionou que o Juan afirmou que o agressor tinha a faca em sua mão direita, enquanto o Hugo é canhoto. Antes de encerrar a coletiva com as mídias, a defesa disse ainda que não havia nenhuma evidência conectando seu cliente ao crime e que os investigadores estavam apenas com visão de túnel, focando na pessoa errada para fechar o caso e dar algum tipo de resposta para a família da Luísa, ao invés de buscar o verdadeiro responsável. Advogados de defesa e promotores tiveram uma grande batalha judicial e, por fim, no dia 14 de novembro de 2019, um juiz do Tribunal Regional absolveu o Hugo devido à dúvida razoável. Com isso, a família da vítima voltou à estaca zero, devastada e frustrada pela falta de respostas sobre quem realmente tirou a vida da Luísa. A acusação recorreu da absolvição e o caso foi levado ao Tribunal Superior de Bogotá, mas o Hugo foi absolvido pela segunda vez, no dia 29 de abril de 2021, quando um painel de 3 juízes concluiu que realmente havia dúvida razoável nesse processo. Isso significa que a promotoria não tinha montado um caso robusto com provas sólidas e irrefutáveis. A defesa do Hugo aproveitou a atenção das mídias para dizer que era esperado que as autoridades continuassem procurando o verdadeiro culpado e que o seu cliente entraria com um processo contra o Estado por todo o transtorno que viveu. E realmente o Hugo abriu o processo e solicitou uma compensação pelo dano causado ao seu nome, à sua reputação e ao impacto que isso teve com a sua família e amigos. Cerca de 2 anos depois, ele fechou um acordo com os advogados do Estado, mas os valores não foram divulgados. Mas eu acho que foi uma bolada, tá? Já que ele foi até preso injustamente. Por fim, minha gente, até hoje ninguém está preso pela morte da Luísa e não há evidências concretas sobre o crime. Muitos anos se passaram e até hoje os familiares esperam uma resposta da justiça. Muitos acreditam que os investigadores fizeram um péssimo trabalho e populares também criticaram a ação da polícia local, alegando que aquela área precisa de mais policiamento e vigilância. Por outro lado, muitas pessoas questionam se o sistema judiciário acertou, se a absolvição do Hugo foi a resposta certa, porque se ele realmente cometeu o crime, agora é um homem livre e saiu impune. É claro que se esse caso tiver alguma atualização, eu volto para trazer para vocês, mas eu acho bem difícil, tá? Já que as circunstâncias aí dificultaram bastante, né, a investigação e também houve ali um trabalho bem fraco por parte dos investigadores.
Vamos ser sinceros. É complicada essa situação, mas realmente parece que ela estava no lugar errado, na hora errada. Provavelmente alguém tentou assaltá-la, houve essa briga, né? Como as testemunhas disseram entre ela e o criminoso, e acabou dando no que deu. Mas é claro que eu quero saber mesmo é o que você pensa sobre tudo isso. Então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.